última semana, a Organização das Nações Unidas publicou um estudo indicando que o buraco na camada de ozônio está diminuindo e que ela pode estar completamente recuperada até o meio do século. E para falarmos mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio Daniela Migliavaca, professora do curso de Engenharia Ambiental aqui da Unicinos. Seja bem-vinda à Conexão, tudo bem? Tudo bem. Olá, professora, seja bem-vinda. Bom, não é muito comum a gente ouvir por parte dos cientistas uma notícia boa relacionada ao meio ambiente, né, professora? Então, eu gostaria que a senhora comentasse essa notícia. Não, realmente, né, a gente só ouve catástrofes e questões negativas, mas essa questão relacionada à diminuição do buraco da camada de ozônio é uma ação, né, que vem a partir de 2000, né, foram ações e regulamentações que proibiram o uso, né, desses gases que afetam, então, a camada de ozônio, que são os CFCs, né, gases com compostos de cloro, flúor, carbono. Então, a redução desses gases, né, na atmosfera proporcionou, então, que essa estimativa da diminuição do buraco de ozônio, né, a gente conseguisse ter êxito, né, a partir, então, pelas pesquisas a partir de 2050, né. Para recapitular, né, na década de 70, cientistas descobriram que existia um enorme buraco nessa camada na região da Antártida e que esse buraco foi causado pela ação humana. Então, a maneira que foi, então, tentada, na verdade, para que seja recuperado foi, então, esses CFCs, então, serem abolidos. Foi um protocolo de Montreal, né, que foi uma ação conjunta mundial, então se proibiu, né, o uso desses gases, que esses gases são utilizados muito na parte de aerossóis, né, e para a parte também de refrigeração. Então, a gente teve uma proibição desses gases, né? Ou então um limite deles, porque eles são gases que não são degradados, né? Então, uma vez eles lançados na atmosfera ou na troposfera, que é a camada mais inferior, né? Eles acabam o quê? Indo diretamente para a troposfera, onde tem a camada de ozônio. E eles têm lá uma atuação química muito grande, que acaba destruindo as moléculas de ozônio que possuem naquela camada, que fica mais ou menos uns 25 quilômetros da superfície. E por que a região mais afetada era a região da Antártida, professora? Porque tem a questão das massas, né, e as circulações que ocorrem, né, no globo. Então, justamente ali acaba se concentrando, né, mais, e o Rio Grande do Sul, ele fica muito próximo, né, da Antártida ali, então realmente acaba sendo um pouco afetado, né, a parte do hemisfério sul. Essa justamente era a minha próxima pergunta, professora. A gente pensando aqui no nosso país, né? O Rio Grande do Sul, então, é o pior estado nesse aspecto? Ele fica muito próximo, né? Então, ele fica abaixo do trópico, né? Então, ele justamente acaba sendo mais afetado por essa questão do buraco, né? Da camada de ozônio, que ele também tem ciclos, né? Então, ele ocorre em mais determinados ciclos e esse buraco faz com que não ocorra a filtração dos raios, né, UVA e UVB, que acaba prejudicando, né, e a gente tendo, então, um nível de raios UVA e UVB mais intensos em algumas épocas do ano, como na primavera. Bom, em 2002, professora, teve uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente que proibia, então, o uso de qualquer produto que cause algum efeito nocivo à camada de ozônio. Essa atitude, professora, então, do governo brasileiro foi importante? Foi muito importante e somente com essa atitude que a gente conseguiu reduzir, né, esses níveis desses gases, né, se controlou muito a parte industrial deles, a indústria teve que buscar alternativas para se conseguir substituir alguns deles, outros que não podem ser substituídos, eles têm um uso controlado, né, principalmente para a parte de medicamentos e indústria farmacêutica. Então, com essa ação, né, a gente teve esse êxito, né, que provavelmente até 2050 a gente já vai ter esse buraco, né, não ter mais a presença desse buraco na camada de ozônio. E caso ele continuasse crescendo, professora, que tipo de impacto poderia trazer? Seria muito maior, né? Então, a gente teria a questão dos raios, né, UVA e UVB, a gente teria uma modificação climática, com certeza, né? Do aumento da temperatura, e também algumas espécies, elas são muito afetadas por essa questão da radiação, né? Então, afeta a vida selvagem, a agricultura, né? E nós também, os seres humanos, acabamos sendo muito afetados por essa questão do câncer de pele, né? A gente sempre ouve essa questão que a gente tem que se proteger dos raios, usar sempre protetor solar, né? Porque também, caso esse buraco ele se estabilize, que as pessoas também não possam continuar se protegendo. Isso também tem que continuar acontecendo, né, professora? E o que a gente pode esperar em relação a esse assunto da
daqui para frente? Será que essa intenção aqui que é colocada pela ONU, né, de até 2050 ser estabilizado, isso realmente pode acontecer? Eu acho que sim, tá? Porque a gente já tá... Esses gases, eles são muito persistentes, né? Lá na troposfera. Então, com essa diminuição, né? Consideravelmente vai ocorrer, né, essa diminuição do buraco da camada. E eles fizeram pesquisas estimativas onde eu acho que isso realmente vai acontecer. Tá certo. Então, professora, muito obrigada pela tua participação, pelas informações. Até a próxima. Tá, até mais. Valeu. Obrigada.